Que Deus possa nos envolver agora e sempre, para que possamos nesse momento abrir nos nossos corações e mentes para o entendimento das palavras que serão colocadas e que possamos nos acalmar, perceber a grandeza deste momento, que estamos nesse momento da nossa vida, e assim podemos usufruir deste encontro que vai nos proporcionar o entendimento das palavras de Jesus. Então hoje, o tema do nosso encontro aqui está contido no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. Nós vamos falar dos itens 8 a 10, que tem como título a parábola da figueira seca. É uma simbologia muito importante de nós entendermos essa passagem de Jesus. Só para que nós consigamos nos situar neste momento de Jesus, ele saía de Betânia e caminhava com os seus discípulos para Jerusalém, nos feriados da Páscoa judaica. E ele já tinha essa nitidez de que estava se escasseando seus dias aqui. Então ele se aproveitava de todos os momentos para que nós nos proporcionar seus entendimentos, para que nós consigamos fazer essa grande evolução de que está sempre nos convidando. Então essa passagem começa da seguinte forma: e a outro dia, como saísse de Betânia, como nós falamos, ele estava saindo de Betânia indo a Jerusalém, teve fome. Lógico que sim, fisicamente, Jesus não tinha fome. Nós sabemos que ele comia muito pouco e que provavelmente lá em Betânia ele tinha se alimentado. Então, assim, é sempre no sentido que Jesus nos coloca de uma grande aprendizagem e nunca no sentido físico das coisas, E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. Então aqui, o que Jesus viu nessa figueira? Uma figueira frondosa, uma figueira bonita, E ao se deparar com essa beleza exterior, ele percebeu que ela não cumpria com o seu objetivo, que era produzir seus frutos. E aí, nessa sequência, Jesus vai ao templo, e quando ele entra lá, nós vamos nos recordar de uma outra passagem muito simbólica de Jesus, que é quando ele entra no templo e ele começa a observar que naquele templo, as pessoas, os judeus que deveriam estar lá conversando com Deus, eles estavam simplesmente vendendo suas mercadorias. E ele começa a derrubar as mesas, colocar para fora aqueles judeus que vendiam pombas, cambistas, e ele coloca bem claramente que o templo era uma casa de oração, era uma casa onde nós, espíritos ainda muito, muito pequenos, mas é lá que é onde nós conseguiríamos nos fortalecer espiritualmente. E lá, em hipótese nenhuma, poderia haver a mercantilização das coisas. E foi muito simbólico, porque naquele momento, os judeus observando o quanto ele era puro, o quanto ele era realmente que estava nos trazendo esse ensinamento, nos recordando os ensinamentos espirituais, eles começam a perceber de que forma eles iriam fazer para que Jesus fosse morto e eles continuassem sendo uma figueira frondosa. Ou seja, os judeus falavam muito, sabiam muito bem todos os seus ensinamentos, estudavam muito, mas ao invés deles chegar lá nesse templo, onde eles conseguiriam dividir os seus ensinamentos, obter as suas obras, eles ficavam na parte material. Então, depois dessa passagem muito simbólica de Jesus, ele retorna no dia seguinte.
E no dia seguinte, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que tudo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos 11, 12, 14, 20 e 23. Portanto, né, esse final aqui que Jesus nos fala da importância da fé é o que vai fazer com que nós consigamos entender por que essa passagem de Jesus está aqui dentro desse capítulo, onde existe uma reflexão muito forte, né, para que nós possamos entender o que significa fé, e como anda, né, a nossa fé dentro de nós. Então, vamos começar pelo início. A fé é a crença de que eu tenho em alguma coisa ou em alguém. Então, na medida em que eu percebo, né, que eu não tenho fé, eu vou me questionar como eu posso fazer para construir a fé dentro de mim. A minha fé é fraca? O que seria a fé fraca? A fé fraca é aquela simbologia onde as pessoas conhecem já os ensinamentos de Jesus, mas ainda estão só nas suas palavras. Ele não consegue interiorizar seus ensinamentos. Então, é uma fé fraca no sentido que muitas vezes, diante de um problema, a pessoa não sequer tenta se mover para modificar a situação, né? Isso é uma fé fraca. Então, a fé, ela precisa ser robusta. E a fé, nós dissemos, a fé é divina e ela é humana, né? Ela é divina quando nós confiamos em Deus. E diante dessa confiança, nós buscamos as palavras de Jesus, mas no sentido de realmente colocá-las em prática, né? Então, nós vamos nos ensinamentos de Jesus, entendemos as suas palavras, nós nos esforçamos para modificarmos todo o nosso interior. E nós dissemos que a fé é também humana, né? Então, a fé, ela é humana no sentido de que a fé nasce no nosso coração e é através da razão, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, é que ela vai ser uma força motriz que vai fazer com que eu acredite em mim, com que eu acredite na vida, com que eu acredite no meu momento, né? Então, esse questionamento de Jesus para essa figueira é um questionamento para nós também, porque Jesus diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, se eu já tenho esse entendimento dos ensinamentos de Jesus, eu tenho todos os instrumentos para que eu consiga modificar a mim mesmo. Quando Jesus fala, né, de se a minha fé é robusta, eu consigo falar para uma montanha, sai daqui e vai para acolá, ele está nos dizendo, lógico, no sentido físico da montanha, ele está nos dizendo que nós podemos sim, através da nossa fé, fazer grandes modificações, mas ela precisa de obra, né? Eu preciso, né, aprender as lições de Jesus e colocá-la em prática. E Jesus fala muito claramente que para que nossa oração seja ouvida através da nossa fé, nosso coração precisa estar leve, precisa estar calmo, e que isso nós só conseguimos quando nós perdoamos o próximo, quando nós nos esforçamos para ajudar o próximo. O perdão, né, a ajuda ao próximo, a compreensão, o silêncio, tudo isso são obras nossas, que já construímos dentro de nós. Então, o questionamento hoje é muito importante para nós. A nossa confiança tem que ser grande em nós mesmos, mas através da nossa humildade, eu preciso perceber
que a minha confiança tem que ser maior ainda em Deus. Então, independentemente da situação que estou passando, eu preciso confiar em Deus e usar desse instrumento que se chama fé. A nossa fé, ela precisa ser raciocinada, ela precisa ser baseada em fatos reais. Ela não pode ser cega, porque a fé cega produz fanatismo, né? E o fanático, ele fica só acreditando nas coisas exteriores, nas coisas que podem alguém nos proporcionar, e ele esquece do principal, que é a outra parte, que é a nossa grande transformação. Então, para que nossa fé seja como Jesus nos falou tão claramente, tamanho de um grão de mostarda. Alguém conhece um grão de mostarda? Do tamanho da cabeça de um alfinete. É um dos menores grãos que existe. Mas, quando plantado, quando ele cresce, ele alcança de 1 a 3 metros, ou seja, ele passa a ser uma das maiores hortaliças que existe. Então, Jesus nos convida a ser este grão de mostarda, a produzirmos obras, a termos essa fé robusta dentro de nós, a humildade de percebermos o quanto ainda precisamos nos modificar. Então, todos nós temos, sim, toda a capacidade de fazer com que a nossa fé seja robusta a ponto de modificarmos, sim, né, tudo que precisa ser modificado dentro de nós, e sabemos sempre que um dos maiores problemas que nós encontramos em nós mesmos são aquele sentimento de orgulho, vaidade, ciúmes, né? E que faz com que nós não consigamos enxergar quem somos, nosso potencial. E essa lição é maravilhosa nesse sentido, né? Que ele nos diz que somos já uma árvore frondosa, mas precisamos produzir fruto. E que na medida em que nós vamos conseguindo frutos, amando o nosso próximo, perdoando o nosso próximo, ajudando o nosso próximo, nós vamos atraindo, né, os espíritos de luzes que vão ouvir o que nós estamos pedindo, que vai nos ajudar a termos força, coragem para superar esses problemas que estamos passando, e que todos nós, principalmente, essa lição nos convida muito a refletirmos o que é que estamos fazendo da nossa encarnação presente. Estamos sendo essa figueira seca? Estamos só passando sem proporcionar a nós mesmos grandes modificações? E é tudo isso, esse convite de hoje, um convite de transformação, daquele convite que faz nos dizer: confia em Deus, confia em você, começa a produzir obras, perdoe, se esforce para que as coisas aconteçam, confie, vai dar tudo certo. Não é uma confiança onde eu vou ficar parada esperando as coisas acontecerem, é ao contrário, é uma transformação minha interna, né? É uma confiança onde eu consigo me modificar, né? Esses meus defeitos eu preciso transformar em potenciais positivos, mas eu sei onde eu estou errando. Então, na medida que nós vamos orando, rogando a Deus que nos dê força, coragem, Ele vai nos dando essa força, essa coragem, e eu vou conseguindo superar esses obstáculos. Então, que todos vocês consigam ter entendido a importância que é esse sentimento fé, mas que fique bem claro que essa fé, para que ela seja robusta, raciocinada, calma, né? Porque a fé, ela é calma porque ela é paciente, ela sabe esperar, né? Ela sabe tentar todos os dias. E ela também, no sentido de que nós podemos contornar tanto os pequenos problemas no nosso dia a dia, como os grandes problemas nossos, né? Então, a paciência vai fazer com que nós consigamos passar por essa transformação. Então, que todos vocês continuem, né, nesse entendimento de que quanto mais eu estudo o Evangelho de Jesus, mais eu reafirmo para dentro de mim o que é necessário me transformar. E essa transformação
e que vai fazer com que a minha fé seja forte, robusta, né? E quando eu fizer lá a minha oração, meu coração tranquilo, sabendo de que eu estou me esforçando para que cada dia eu consiga dar um passo a mais no caminho do bem, da minha transformação interna, eu estou trazendo o reino dentro de mim. E trazer o reino dentro de mim é encontrar a felicidade. A felicidade simples, das coisas simples. Que todos vocês possam ter dado aí um passinho nesse sentido de construir a fé dentro de vocês. Ela é transformadora e é um instrumento muito poderoso dentro de nós. Que saibamos usá-la e principalmente ouvimos esse conselho de Jesus que nos proporciona, né, essa reflexão de sabermos se nós estamos, sim, produzindo obras boas. A todos vocês, uma excelente semana.